Você terminou para se encontrar, agora tem medo de que alguém te encontre e descobrir que você ainda está lá. Você se lembra do dia em que entendeu que precisava sair do relacionamento para se encontrar? Não foi por ódio, não foi por traição, foi por cansaço. Daquele cansaço que não se resolve com uma noite de sono. O cansaço de viver para sustentar um ideal que não era seu. De sentar à mesa com a pessoa ao seu lado e sentir que o que estava ali era um cenário, não uma vida. Você viu casa arrumada, mesa posta, brinquedos espalhados pela sala. Esse cenário parecia ser a vida que você prometeu a si mesma que teria. O problema é que, para que ela existisse, você foi aos poucos se apagando. Então você saiu. Foi um ato de coragem? Foi doloroso? Foi necessário? E começou o trabalho de se reconstruir. Leu, refletiu, nomeou a ferida de onde veio. Entendeu que repetia padrões que aprendeu muito antes daquele relacionamento existir. Fez as pazes com sua história, remontou os pedaços. Agora, do outro lado, você olha para si mesma e sente orgulho. Merece sentir. A separação foi dura, mas tem uma pergunta que não se cala, que volta nas horas silenciosas do dia. E se eu entrar em um novo relacionamento e repetir tudo? Você acha que esse medo é prova de que aprendeu? Dessa vez não vou me perder. Dessa vez vou saber os limites. Dessa vez vou manter quem eu sou. Mas olhe mais de perto para esse tipo de medo. Ele não está te protegendo de repetir o padrão. Ele está te impedindo de descobrir se o padrão ainda está lá. O medo não é prova de cura. É a própria estrutura velha dizendo: não se arrisque. Você ainda é a mesma. Fica onde é seguro. Se você não entrar em um novo relacionamento porque tem medo de repetir, é o medo que está governando sua escolha, não a liberdade. E essa velha estrutura está dizendo: não se arrisque, porque ele sabe que no risco você pode descobrir que ele ainda está lá. E essa descoberta seria o começo do fim dele. Manter-se sozinha por medo de repetir não é ruptura. É a velha estrutura se preservando. Você trocou a companhia pela solidão, mas o governo é o mesmo. Você não desmontou o sistema, só mudou o cenário onde ele opera. Você se separou porque entendeu que tinha construído uma vida em torno de um ideal e que para sustentá-lo sacrificou a si mesma. Mas a decisão de se separar também foi tomada pela mesma mão que antes decidiu ficar. Quando o ideal da família não funcionou, você trocou o cenário. Quando a entrega ao outro não preencheu, você trocou o objeto da entrega. Agora o altar é a solicitude, a reconstrução, a autonomia, a versão renovada de si mesma. Mas o movimento de construir altares, esse continuou intacto. E a prova de que ele continua intacto é exatamente esse medo. Você não tem medo do outro, você tem medo de si mesma, porque sabe que no fundo carrega a mesma estrutura, só mudou a roupa que ela veste. Antes se vestia de entrega e devoção, agora se veste de autoconhecimento e independência, mas a mão que escolhe a roupa é a mesma e ela continua no comando. Você já se reconstruiu antes, talvez mais de uma vez, cada vez com mais consciência, com mais propriedade, com mais orgulho do que construiu. E cada vez a mesma pergunta silenciosa no fundo:
É isso? Reconstruir é o que o sistema velho faz de melhor. Ele é brilhante nisso. Você troca de parceiro, ele reaprende a performar. Você troca de cidade, ele rearranja o palco. Você se isola, ele transforma o isolamento em identidade. Você se reconstrói, ele veste a roupa da nova versão. Ele não morre, ele se disfarça, ele se adapta, ele sobrevive. A única coisa que ele não sabe fazer é parar. E se o problema não for que você ainda não se reconstruiu direito, mas que reconstruir é exatamente o que o sistema velho faz de melhor. E se a liberdade que você busca não estiver na próxima versão de si que você vai montar com os cacos que sobraram, mas em descobrir que existe do outro lado de não precisar mais se reconstruir. Pense comigo, você já tentou de tudo, já leu, já refletiu, já fez terapia, já se redefiniu, cada vez achando que agora era a vez certa. E cada vez depois de um tempo, a mesma sensação voltando. Ainda algo não foi tocado, algo permanece intacto. Como se você estivesse sempre voltando ao mesmo poço, com o mesmo balde, para buscar a mesma água e no dia seguinte estar com sede de novo. Não porque você não tenha se esforçado, não porque você não tenha tentado com vontade, mas porque talvez a água que você busca não esteja no poço que você pode cavar. Talvez exista uma fonte que você não precisa construir, que não depende do seu esforço, que não se esgota, que está sendo oferecida, não conquistada. Talvez a liberdade que você busca não esteja na próxima versão de si que você vai montar com os cacos que sobraram, mas em descobrir que existe uma fonte que você não precisa cavar e que ela está sendo oferecida. A única pergunta que fica é: você está pronta para buscar um poço que tenha água viva?